a partir de 2006, você não tem mais oposição no país. Você tem uma oposição formal, residual. Você não tem oposição de verdade, né? O líder da oposição, teoricamente, é o primeiro a defender o Lula quando o Lula é acusado de alguma coisa. Quer dizer, você não tem oposição. Então, esse momento, que eu acho que coincide com as denúncias em relação ao presidente do Senado, José Sarney, em 2009, no momento em que ele não renuncia nem ao mandato e nem à presidência do Senado, nesse momento acho que a sociedade teve a sensação de que ela não era capaz mais de influir minimamente nesse sistema político, que ela não conseguia mais fraturar essa blindagem. Aí o que acontece? Nesse momento, uma pessoa que nasceu na década de 90, ela não sabe o que é inflação alta, essa pessoa nunca experimentou um sistema político polarizado, em que tem oposição, situação, e você tem posições radicalmente diferentes. Viu uma geleia geral o tempo todo, pessoas da direita, da esquerda, do centro, se abraçando numa mesma aliança política. Quer dizer, que formação o sistema político forneceu como modelo para essa pessoa que está se formando, politicamente? Nenhuma. Então, a ideia de que todos os partidos são iguais tem o seu fundamento, tá certo? Agora, evidentemente que esse processo é um processo de que aqueles partidos que são realmente partidos, porque eles existem, né, eles convencerem a sociedade de que é possível construir um sistema político em que os partidos sejam partidos verdadeiros. Eu vi, por exemplo, na rua, só para dar um exemplo, alguns manifestantes chegando numa bandeira da UNE, da União Nacional dos Estudantes, né, e dizendo, abaixa essa bandeira de partido. E daí, o representante da UNE, que, aliás, não deu as caras, né, nas manifestações, né, só depois, disse, olha, isso não é um partido, isso é a União Nacional dos Estudantes. Não havia qualquer diferença. Se fosse uma associação como a UNE, ou se fosse um sindicato, se fosse uma central sindical, tudo era partido. Por quê? Porque essa ideia de que existe um sistema político que faz um grande acordo, um imenso acordo, em que todo mundo está no governo, né? Marcos, deixa eu voltar a um ponto, que quando eu interrompi o André, um bocado de gente aí reclamou, e nós estamos voltando a esse ponto agora, que é o seguinte, você, em duas das suas intervenções, a despeito do que você tinha a dizer sobre o sistema político, que é o ponto central da sua argumentação, você insiste bastante, não só na representatividade, mas como você acabou de fazer agora, Marcos, o que você está dizendo é o seguinte, quem tem hoje pouco mais de 20 anos, tem que sistema político na cabeça? E você usou uma imagem, uma figura de linguagem, que é onde eu queria engatar no que você disse na sua primeira resposta. Que a ideia é, quem nasceu em 1990 e hoje é politicamente ativo, ou se considera adulto do ponto de vista político, não interessa a idade cronológica, essa pessoa não tem memória do que os de cabelo branco como eu vejo aqui que tem muitos também, tem do que foi a hiperinflação brasileira. E você vinha na sua análise exatamente tentando estabelecer essa ligação, André, entre o que você considera que são as correntes importantes, subjacentes às transformações sociais, portanto, aos movimentos políticos e à situação econômica. Prossiga. Perfeito. O Marcos está enfatizando, e todos os artigos dele, o novo livro dele, são sobre isso, essencialmente a questão da crise de representação numa das esferas de governo, que é o parlamento, é o legislativo. E eu acho que a manifestação estende um estranhamento da sociedade. Posso fazer um teste com o público aqui agora? Porque é o momento. Quem lembra aqui em que deputado federal votou em 2010? Levanta a mão quem lembra em que deputado federal votou em 10. A crise de representatividade, prossiga. Não, eu acho que a crise de representação com o legislativo é evidente, eu não tenho nenhuma discordância. Eu só acho que ela vai além. Há um estranhamento também em relação ao executivo e em menor escala, especialmente pós-mensalão, mas também em relação ao legislativo. O executivo é brutalmente ineficiente, é um Estado hoje com 39 ministros completamente quase autistas, não precisa nem dos dados para falar sobre isso. O legislativo é pomposo e infernalmente lento, então há um estranhamento profundo sobre isso. Qual é a razão disso? Eu vou ligar com a questão que você chegou da inflação. Para cumprir esse papel que se esperava, que foi o chamado do desenvolvimento do século XX, o Estado precisava extrair recursos da sociedade para
duas coisas: funcionar, investir como empresário e criar a rede de proteção social e a operação do próprio Estado. O que o Estado brasileiro fez é que ele usou, como ele estava pouco articulado na sua estrutura fiscal para extrair os recursos necessários da sociedade, ele tirou grande parte desses recursos através da inflação. Até que, no final dos anos 70, início dos anos 80, a inflação se tornou completamente disfuncional. Mas se nós olharmos a parcela que o Estado extrai da renda nacional, era menos de 15% da renda nacional no início dos anos 50. Nos anos 60, depois 65, 70, e vai até os anos 90, sobe para perto de 25% da renda nacional. Uma vez estabilizada a inflação, quer dizer, onde o imposto inflacionário deixou de ser coletado, de transferir renda da sociedade para o governo, o Estado se estruturou e aumentou a sua arrecadação tributária. Aumentou para o que temos hoje, 36% da renda nacional, que é extraordinariamente alto, é nível compatível com as economias mais avançadas do mundo, com o melhor serviço público e a rede de assistência social mundial. No entanto, o Estado no Brasil é profundamente ineficiente na entrega dos seus serviços para a população. E isso é percebido. Então, hoje, esse Estado que retira 36% da renda nacional, investe desses 36%, só 7% disso. Quer dizer, menos de 3% da renda é o que o Estado investe. Esse que pretende ser o líder do processo de industrialização e de crescimento econômico. Investe apenas 3%. O resto, em que ele gasta? Gasta, sim, ainda com a rede de proteção social, que se expandiu, inclusive, depois eu volto à questão do PT, a questão específica, a Bolsa Família, que eu acho que me parece altamente justificável, como uma forma de tirar ainda da pobreza absoluta grande parte da população brasileira que se mantinha aprisionado numa armadilha de pobreza absoluta, mas o essencial desses 36% da renda que o Estado extrai da sociedade hoje é usado exclusivamente para a sua própria operação. Uma operação cara e profundamente ineficiente e irritante. Como se isso fosse... Então, hoje a percepção do Estado é que ele é um expropriador de renda ilegítimo para usar para os seus próprios fins, para aqueles que participam do Estado. E essa percepção é muito, muito profunda. Mesmo que não consciente, a sensação, olha, o Estado é ilegítimo. Além do mais, se juntarmos isso com a ideia de uma arrogância e a truculência dos representantes do Estado, as pessoas dizem, olha, o Estado não está aqui para nos servir nem nos representar, ele está para nos tirar renda, criar dificuldades e impor deveres. É evidente que isso cria um profundo estranhamento, especialmente contraposto com uma propaganda maciça que existe hoje do Estado, ufanista, de que tudo está certo. Deixa eu só testar o seu argumento, porque tem um ponto importante na sua apreciação dos dois, aliás. Em relação ao que torna os protestos no Brasil parte de um movimento mundial, com razões específicas, porém também ligadas internacionalmente, e o que me parece mais relevante, que é tentar estabelecer em que momento a percepção de uma situação econômica leva a um diferente comportamento político. Você está dizendo, André, e eu queria, em primeiro lugar, enquanto você pensa na resposta, passar a pergunta em primeiro lugar ao Marcos. O que se disse agora é que, finalmente, as pessoas aqui entendem o grande abismo que existe entre o que elas pagam e geram de riquezas que são apropriadas por um Estado ineficiente e aquilo que elas recebem de volta. Se isto for, é extraordinariamente positivo, que nós estamos falando em consciência política. Marcos. Mas eu formularia só de uma maneira diferente, né? Quando você falou sistema político, eu não estou falando só do legislativo, né? Estou falando de todo o sistema político oficial. Eu acho que o problema não está exatamente na eficiência do Estado ou não. Claro que tem reivindicações por serviços públicos decentes, mas não é isso. A questão da representação democrática, do controle democrático do Estado, é muito mais importante em todos esses protestos, em todas as revoltas de junho, no sentido de que
quando você tem uma blindagem do sistema político, na qual as pessoas vão se formar politicamente e não tem o sistema político como modelo, é aí que importam essa história das redes. Que as pessoas foram se formando no Brasil através de redes sociais, através de blogs, através de discussões entre grupos muito grandes. E quando isso emerge na rua, ele não emerge organizado do jeito que o sistema político acha. Por isso é que tem essa questão dos partidos, né? E aparecem todas as diferenças. Quando você tinha o movimento contra o Collor, era um movimento em que todo mundo deixava as suas diferenças de lado em nome de um objetivo comum. Dessa vez, o que nós temos nas revoltas de junho é todas as diferenças na rua ao mesmo tempo. E isso assusta. Isso, né? olha, isso de acordo com o Luiz Paixão, do Rio de Janeiro, ele te pergunta, isso aí significou, na verdade, atropelar um possível discurso de oposição, isso que você acabou de dizer? Na verdade, a oposição ficou completamente perdida, né? A reação, por exemplo, da juventude do PSDB de São Paulo foi soltar uma nota num dia contra as manifestações e 2 dias depois soltar uma nota a favor. A oposição ficou completamente perdida, no sentido, por isso que eu digo que o sistema político enquanto tal estava em questão. Não é situação nem oposição, é o jeito de funcionar que é inaceitável. E é esse jeito de funcionar inaceitável que leva à ineficiência do Estado, aos serviços públicos deficientes, a prioridades orçamentárias, havia questões orçamentárias básicas em todas as reivindicações. Então, a questão do transporte é uma questão orçamentária. Estão dizendo, olha, as prioridades da população não estão sendo levadas em conta quando se faz o orçamento. Várias manifestações locais, periféricas, emergiram, problemas que estavam ali desde sempre, só que as pessoas não achavam que tinham o poder de mudar alguma coisa indo para a rua. Não, nós vimos isso aqui em Paraty, nós vimos isso aqui nas periferias das grandes cidades, em pequenas cidades, problemas locais, problemas gerais. Então, isso é uma erupção democrática. A ideia de que, de novo, é possível fazer política. Claro que aparece de uma maneira que, do ponto de vista do sistema político, é desorganizada. Mas não é desorganizada do ponto de vista de quem está na rua. Quem está na rua tem clareza de que isto significa basta, chega. Esse sistema político, como ele funciona, não dá mais. Independente de você, do que você vai responder agora, porque nós estávamos exatamente tentando explorar em que medida que se dá isto que você agora acabou de